no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17, a partir do versículo 1. Aleluia. Amém. Pode acompanhar aqui no telão também. Vamos ver. Diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Amém? Só até aí. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos porque o teu braço está sobre nós, o teu braço nos sustenta, a tua misericórdia ela se renova todas as manhãs nas nossas vidas, Senhor. E é na tua presença, Senhor, que nós nos fortalecemos, nos renovamos, Senhor. Então, Pai, te pedimos, fala conosco, fala cada coração. Eu te peço também por aqueles que estão ouvindo essa palavra e ouvirá nas transmissões, que o Senhor possa, Pai, cumprir aquilo que apraz no teu coração, aquilo que é a porção que tu tens para esse dia para nós, meu Pai. Sela a tua palavra no nosso coração, guarda ela, Senhor, em nome de Jesus, e que nada roube, mas que seja como um selo marcado no nosso interior, para um tempo de grandes conquistas e livramentos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, em nome de Jesus. Nós lemos aqui sobre o rei, que a palavra do Senhor diz aqui que em poucos versículos que nós lemos, nós já entendemos como era Josafá. Josafá, ele tinha um coração que amava seguir ao Senhor. Amém? Tantos reis, se você pegar a palavra do Senhor e ler os reis anteriores a eles, alguns, você pode ver, um rei entrava e ele era bom, e ele fazia a obra do Senhor, fazia com que todas as coisas acontecessem espiritualmente, e o Israel tinha vitória, e o povo de Deus tinha vitória. E aí depois esse rei morria, e aí se levantava um outro rei, que às vezes não era bom, e fazia tudo que não era bom diante do Senhor. E por isso o povo, ele era destruído e vivia derrotas na vida dele. Mas nós vemos aqui que em lugar do rei Asa, que foi um rei também muito bom, que fez reformas na casa do Senhor, que tirou a religiosidade do templo, e em seguida, depois do rei Asa, reinou o filho dele, que se chamou Josafá. E se você meditar na palavra do Senhor, depois você medita nesse trecho na tua casa, você pode ver que o reino de Josafá, ele começou a prosperar. Josafá começou a andar em vitórias diante de todos, a ponto de que os povos da região temerem a Josafá, porque o Senhor era com ele. Então ele tinha toda uma estrutura de arsenal, de exército, tudo estava bem fundamentado. E nós vemos aqui que por conta do coração dele, aqui no versículo 16 diz: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Amém?
E é isso que nós precisamos entender e ter dentro de nós, que o nosso coração seja ousado em buscar o Senhor, em servir ao Senhor. Amém? Nós podemos perceber que todos os servos do Senhor, eles tinham essa identificação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor dava poder, o Espírito do Senhor dava ousadia para eles, porque eles desejavam a vontade de Deus, a despeito de qualquer situação. Amém? Em nome de Jesus. Mas houve um momento na vida de Josafá em que ele teve um momento de tudo ou nada na vida dele. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Amém? Amém. 2 Crônicas 20, versículo 1, que diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que vem e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Amém? No versículo 3 diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Amém? Então nós vemos aqui que se levantaram 3 povos para derrotar a Josafá. Se levantaram, se ergueram e planejaram a derrota de Josafá e o seu rei. Amém? E a palavra diz aqui que o mensageiro, as pessoas chegaram até Josafá e falaram: Grande multidão vem contra ti. E já estava muito próximo. Amém? A ponto de Josafá não conseguir ter tempo de preparar o exército para a batalha. Então a palavra do Senhor diz aqui que quando Josafá recebeu essa notícia, ele teve medo. Amém? Tem situações das nossas vidas que é inevitável o medo vir. É inevitável a preocupação vir. É inevitável porque somos carne e sangue, né, irmãos? A tristeza talvez abate. Só que o que Josafá fez aqui? No verso 3, ele teve medo e fugiu? Teve medo e caiu em depressão? Não. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. Amém? Josafá, ele teve medo, mas ele não caiu. Ele não se prostrou. Ele não deixou que a ameaça invadisse o seu coração e fizesse morada. Pelo contrário, ele sabia que ele tinha a quem recorrer. Você tem a quem recorrer? O Senhor é aquele dono da tua vida, que está fazendo a obra. Amém. Então você não precisa temer, mas você precisa buscar mais ainda a presença do Senhor. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. E ele buscou o Senhor e apregou um jejum. Josafá, ele sabia os segredos espirituais da vitória. Ele sabia os segredos do livramento. Josafá apregou um jejum para toda a congregação e uniu, juntou toda a congregação no pátio da casa de Deus. E hoje estamos aqui, amém? Congregando, em congregação, buscando ao Senhor. E aquilo que você talvez esteja temeroso, talvez você esteja apreensivo, preocupado, porque você não sabe qual o resultado que vai acontecer de qualquer área da sua vida. Você está aqui na casa do Senhor, no melhor lugar do mundo. E isso está fluindo e agindo nas regiões celestiais. O teu posicionamento, o nosso posicionamento, o posicionamento daqueles que estão buscando ao Senhor nas transmissões também, talvez não possa vir,
Amém? Essa palavra é para você. Deus tem livramento. Quem crê? Quem recebe no seu coração o livramento nesta noite? Em nome de Jesus. Talvez você não tenha nesse momento algo com que se preocupar. Mas a palavra do Senhor, ela também é atemporal. Hoje talvez esteja tudo bem, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã ou mais tarde. Então, receba essa palavra. Receba, porque o Senhor está falando nesta noite. É a boca do Senhor que está falando, amém? Em nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Aleluia. Josafá sabia onde estava o seu socorro. Vamos ler o livro, a palavra em Salmos, no capítulo 34, no versículo 4, a partir do versículo 4. Vamos ler todos juntos? Amém? Diz assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame ou vergonha. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Vamos lá, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor jamais serão envergonhados. É a promessa de Deus. Aquele que volta a sua vida, o seu rosto, diante da presença do Senhor e o busca de todo o seu coração, jamais sofrerá vexame. Em nome de Jesus, creia nessa palavra, creia nessa promessa, em nome de Jesus. Aleluias. E Josafá fez uma oração naquele dia diante de toda a congregação. Amém? Está no versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 19. E nós vamos meditar na oração de Josafá. Amém? Quem quer aprender mais sobre mundo espiritual? Como se posicionar espiritualmente? Aleluia, em nome de Jesus. Disse assim: e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Amém? Amém. Ninguém pode resistir ao poder do Senhor. Nada pode resistir ao agir de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que domina todas as coisas. E aleluia. E o Josafá, ele começou a oração engrandecendo o nome santo do Senhor. E nós precisamos reconhecer a grandeza e o poder de Deus em cada situação da nossa vida. Nós precisamos lembrar da grandeza de Deus. Muitas vezes nós limitamos até o agir de Deus. O agir de Deus tem limite? Tem. Se nós limitamos, se nós não deixamos o Espírito de Deus fluir, o Senhor falar, o Senhor revelar, quando nós simplesmente achamos que Deus é um homem, né? Para mentir, tem homem para se arrepender. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é aquele que faz aquilo que Ele cumpre. Todas as promessas de Deus vão ser cumpridas. E Josafá, ele tinha esse entendimento. Josafá, no versículo 7, ele lembrou de todos os milagres e livramentos que Deus havia feito. E lembrou da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Diz assim no versículo 7: porventura, ó Deus, não
lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Amém. Teu amigo. O Senhor Josafá, ele colocou diante de Deus a aliança de amizade que Abraão tinha com ele. Amém? E nós espiritualmente somos filhos de Abraão, sabia? Somos filhos da fé. Quem tem fé aqui? Então nós somos filhos de Abraão. Amém? E nós temos a promessa por herança. E quando nós reivindicamos a promessa de Deus, quando nós reivindicamos diante do Senhor, não cobrando, mas lembrando, nos fazendo lembrar, porque o Senhor já sabe de tudo. Amém? Mas quando nós entramos na presença do Senhor, buscando e fazendo, nos dando esperança, fazendo lembrar aquilo que nos traz esperança, o Senhor se move em seu coração sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. No versículo 9, ele diz: se algum mal, vamos no versículo 8, melhor. Habitarão nela e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? E essa era a promessa que Deus havia feito ao Abraão, ao servo de Deus, ao amigo de Deus. E Josafá, ele colocou essa promessa diante de Deus. Amém? Quem tem promessas aqui que ainda não se cumpriram? Amém? O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias. E no versículo 10, Josafá, ele apresentou a causa dele diante do Senhor em oração. Diz assim, versículo 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos darão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Aleluias. Josafá apresentou o problema na presença do Senhor, e ele pediu a justiça. Amém? Justiça. A justiça de Deus. E quando nós precisamos entender que quando nós estamos diante da presença do nosso Deus, nós estamos diante do juiz de toda a terra. Amém? E o juiz, o que ele faz, irmão? Irmã? Ele julga, né? Então, quando nós apresentamos essa causa, as nossas causas na presença do Senhor, nós temos que entender que estamos entregando a nossa causa diante do justo juiz. E mesmo que nós saibamos que Ele tem conhecimento de tudo o que está acontecendo na nossa vida, mesmo assim, nós precisamos falar, nós precisamos abrir a nossa boca diante do Senhor, porque é dessa forma que nós estamos denunciando as ações do inimigo. Amém? Aprenda a denunciar as ações do inimigo diante do trono de Deus, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Satanás, ele nos acusa dia e noite na presença de Deus, sabia? E nós precisamos entender que nós temos direito espiritualmente de nos
nos opor, temos direito de colocar a nossa causa diante dele e reivindicar as promessas do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Amém? Então, a partir desta noite, você vai começar a orar nesse sentido. Você vai pegar as promessas de Deus. Você vai se lembrar daquilo que o Senhor te prometeu há muitos anos atrás. Talvez você não tenha até nem se lembrado 100% do que Deus te prometeu, mas o Espírito de Deus vai começar a lembrar você das promessas, das palavras que ainda não se cumpriram. E você vai colocar diante de Deus em oração. E você vai declarar: Senhor, Tu és o meu justo juiz. O Senhor me prometeu que faria isso, isso, isso. O Senhor me prometeu que eu e a minha casa nós serviríamos o Senhor. O Senhor me prometeu, eu entreguei os meus filhos na Tua presença. Eu reivindico em nome de Jesus, nas regiões celestiais, a salvação da minha casa. Eu reivindico a prosperidade, porque o Senhor me prometeu que os meus celeiros serão cheios e se fartarão abundantemente de trigo e de vinho. Em nome de Jesus. Aleluias. Josafá, ele reconheceu a sua insignificância e colocou os seus olhos em Deus. Aqui na parte B do versículo 12 diz: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Aleluia. E lá em Salmos, no capítulo 121, diz o seguinte, Salmo 121. Vamos ler? Declare aí, irmãos, em nome de Jesus, com fé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. É isso que eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você vai elevar os teus olhos para os montes. Você não vai deixar os teus olhos nas coisas dessa terra. Você não vai ficar olhando para o problema. Você não vai ficar olhando para a situação do momento, do teu casamento, do relacionamento. Em nome de Jesus, você vai elevar os teus olhos para os montes. Porque é lá que virá o socorro, o nosso socorro, o teu socorro vem do Senhor, e Ele te guardará, e Ele fará, em nome de Jesus, cumprir cada uma das suas palavras sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, porque nós somos guardados por Deus, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. E o Senhor é o Criador, Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes, a gente fica olhando para aquilo que é o cenário do momento. E o cenário do momento normalmente não é muito bom, tem aquelas oscilações, Mas o inimigo, ele quer trabalhar isso nos nossos olhos. Nós precisamos abrir os olhos do nosso entendimento. Hoje o Espírito de Deus, ele vai abrir os nossos olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus, amém? Muitos estão hoje desesperados, estão assolados, estão muitas vezes até com crises de pânico, depressão, tristeza, porque eles estão vivendo aquilo que eles estão vendo, e eles se prostram e eles caem. Muitos estão assim, até na casa de Deus, de tantas lutas, às vezes até estão desanimados, estão pensando que Deus não vai fazer, que o que ele ouviu um dia era algo que veio da mente. Só que hoje o Espírito de Deus, ele está renovando as promessas dele sobre a tua vida. Não tem por que você não viver, não tem por que você não receber aquilo que o Senhor prometeu. Fortalece-te na verdade, fortalece-te na palavra, fortalece-te
corpo de Cristo. Fortalece-te em nome de Jesus, porque você vai viver sim, em nome de Jesus. O homem, ele não tem o conhecimento total daquilo que está acontecendo, mas o Senhor, ele conhece tudo. Ele lá no seu trono de glória, ele olha para nós e ele vê o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. O Senhor, ele olha para nós e entende o todo. Ele olha na visão macro, né? Ele olha na visão macro. Então nós precisamos olhar na visão macro também. Como que a gente olha, pastora? Através da palavra de Deus. Aleluia! Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus, porque ele não vivia do que ele via. Ele olhava a visão macro. Oh, aleluia! Quando o Senhor, Deus, prometeu a Abraão a multidão de filhos, a sua descendência, ele falou para Abraão: sai da tua casa, sai dessa tenda e olha para os céus. Deus estava querendo fazer com que ele tirasse os olhos dele da situação do momento. Já pensou Abraão olhando para Sara? Sara com 99 anos e nenhum filho. Só que Abraão, ele entendeu que para viver a promessa ele tinha que tirar os olhos do carnal, do físico. E o Senhor ensinou ele e falou: saia da tua casa, da tua parentela, saia dessa visão pequena, saia dessa visão de derrota, saia dessa visão de esterilidade. Todos falavam para Abraão: não, é melhor você já preparar um outro descendente, é melhor você deixar assim o seu servo Eliezer como um herdeiro, né? E porque por conta disso, dessa pressão também, Abraão, né, titubeou e teve Ismael. E olha o que a gente está vendo hoje lá em Israel. Por conta do quê? Porque ele cedeu aquilo que era o físico. Ele cedeu às pressões. E você não vai ceder às pressões. Você vai se firmar na promessa, ainda que pareça que esteja demorado, mas só parece. Em nome de Jesus. Então saia dessa região, desse ambiente espiritual que você está, de desânimo, de angústia, de desespero, de tribulação. Saia e se apegue, busque ao Senhor, porque o Senhor, ele vai, em nome de Jesus, descortinar diante dos teus olhos a promessa dele. Aleluias, em nome de Jesus. Aleluia. E no versículo 13 de 2 Crônicas 20 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Amém? Todos estavam posicionados, incluindo as crianças, incluindo os filhos. Amém? E o Espírito de Deus, ele colocou no meu coração exatamente isso. Quando Deus apregoava um jejum para o povo de Israel, você sabia que até o animal jejuava? Todo mundo jejuava. Animal, as crianças, todos tinham o mesmo sentimento. E muitas vezes, né, os pais, eles esquecem disso. E o Espírito de Deus quer te lembrar. O teu filho também precisa jejuar. Mas ele é novo, mas ele precisa jejuar. Mas ele pode ficar sem comer, mas não existe só comida. Ele pode jejuar o videogame, ele pode jejuar a televisão, ele pode tirar um tempo. Vocês podem se unir como família, tirar um tempo depois do trabalho, quando chegar todos estiverem em casa. Tire um tempo para orar, tire um tempo para ler com a sua família a palavra de Deus, tire um tempo para buscar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Irmãos, muitos filhos de crentes hoje estão lá fora porque não ouvem esse ensino. Infelizmente, muitos se tornaram adultos. Então os pais, eles precisam ter esse entendimento. Agora, se o seu filho é pequeno, você precisa ensinar. E não é peso. Eles vão ver que eles vão entender que o ambiente vai mudar. Eles vão perceber também, junto com vocês, que os milagres vão acontecer.
e eles vão se alegrar juntos. E essa é a caminhada. A caminhada de uma família cristã é isso. Não é só o pai e a mãe estar na igreja, buscar o Senhor e trazer os filhos para ouvir uma palavra na escolinha, não. É preciso resgatar o amor e a comunhão verdadeiramente também dentro dos lares, na presença de Deus. Amém? O povo de Israel até hoje, irmãos, eles têm um momento, cada festa, cada dia consagrado, eles se reúnem como família, eles celebram como família. Tem um dia que eles colocam a menorá, mini menorá na testa, na mão, e eles ensinam. Por isso que é uma nação forte, porque o Senhor é com eles. E assim será nas nossas vidas, assim será com os teus filhos, com a tua descendência. Eles não vão se perder, e aqueles que estão distantes vão se lembrar daquilo que um dia ouviram na presença de Deus e vão voltar. Amém? Porque a palavra de Deus é uma semente, e eles se lembram, mesmo distante dos caminhos do Senhor, eles estão se lembrando. Então você precisa se posicionar e se fortalecer, para que os teus filhos sejam flechas na sua mão, que possam ir adiante e possam levar a palavra de Deus a nações, e possam levar a palavra de Deus onde você nunca imaginou. Deus tem isso, irmãos. Deus quer que os nossos filhos, a nossa descendência, vá às nações levar a palavra, falar do amor de Jesus, e você é um treinador deles. Você é um guerreiro, um treinador da presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Versículo 14. A palavra do Senhor diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E versículo 15 agora diz: e disse: dai ouvidos todo Judá. O Espírito Santo de Deus falou: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Você recebe em nome de Jesus. Não temais, não vos assusteis, não desanimais, porque a peleja não é sua, a peleja não é nossa, mas do Senhor. Deus vai entrar com a unção, o poder dele, e vai guerrear. Deus vai, em nome de Jesus, desbaratar o exército do inimigo. Amanhã, no versículo 16: descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17: nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? O Senhor é convosco, em nome de Jesus. E o Espírito de Deus falou para a congregação, para Josafá, e o Espírito de Deus está dizendo nessa noite: tomai posição, ficai parados. O que significa aqui ficar parados? É tomar a sua posição e não sair da posição. Amém? Independente do que aconteça, não saia da sua posição espiritual. Não deixe de jejuar, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de ler a palavra. Em nome de Jesus. Hoje, a estratégia de Satanás na vida do crente é fazer com que a vida dele seja tão corrida que ele não tenha tempo de separar e ler a palavra e meditar na palavra. E assim muitos estão fracos por conta disso espiritualmente, porque não conseguem ler, não conseguem desfrutar da presença na sua casa, um tempo de oração. Tenha um tempo de oração na sua casa. Ah, pastora, mas já venho na igreja, já oro. Uma coisa é você orar na igreja, outra coisa é você ter a intimidade do teu quarto.
Entrar, como Jesus falou, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora para o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Amém? Então, separe. Se você tem um cômodo da sua casa, deixe um cômodo só para oração. E ore, guerreiro, porque os dias são maus. Amém? Você vai piorar. E a cada dia que passa, o crente é um alvo maior lá fora. Amém? E como nós podemos suportar a perseguição? Porque a perseguição aqui no Brasil é tranquila. A perseguição aqui no Brasil só fala mal, né? Agora, será que nós estamos preparados para uma perseguição maior? Como os irmãos da Coreia, torturados, como os irmãos de Israel. Será que se acontecesse aqui, muitos seriam por suportar? Então é tempo de nos fortalecer. A igreja não pode se acomodar. A igreja precisa se fortalecer e saber que a nossa vida nessa terra, ela passa muito rápido. E o nosso foco tem que ser a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. E o Espírito de Deus falou: tomai posição. Josafá, então, no versículo 18, ele se prostrou com o seu rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Versículo 19: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Aleluia. Versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Josafá sabia disso. Josafá entendia que ele precisava crer em Deus. E assim ele estava seguro. Ele precisava crer nos profetas, porque assim ele prosperaria. Amém? Esse ministério é o ministério santo. Nós somos privilegiados, porque esse altar é um altar santo. Porque os profetas dessa casa são servos de Deus. E nós precisamos acreditar nas direções. Precisamos acreditar naquilo que é liberado desse altar. Irmãos, quem sobe nesse altar, ele sabe, ele entende, né? O temor, o tremor. E essa é a santidade de Deus. Esse ministério não negocia. Esse ministério mantém a santidade. E nós precisamos entender que isso é um diferencial nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Então creia nas palavras, nas promessas, nas direções, nos aconselhamentos, porque assim nós vamos prosperar. Em nome de Jesus. Amém? E nós precisamos entender o poder que há no louvor e na adoração. Amém? Aleluia. Versículo 21 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando atrás do exército, não, na frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22: tendo eles começado a cantar e dar louvores, o que o Senhor fez? Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluias. Esse é o poder de um louvor. Amém? Nós não cantamos músicas à casa do Senhor, nós louvamos a Deus. E o louvor, quando nós louvamos, ele
tem o poder de quebrar as ações do inferno. O Senhor, Ele está declarando nessa noite e abrindo os nossos olhos para nós entendermos o poder do louvor. Amém? Nós não nos apresentamos aqui com músicas, nós entregamos uma oferta de louvor. E você precisa entender que quando você louva, quando os seus lábios se abrem para você declarar louvores ao Senhor, o Senhor começa a agir. Olha aqui, nós lemos: quando começaram a cantar, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, contra os inimigos. Amém? Então, a partir de hoje, quando você ouvir o louvor, comece a louvar espiritualmente. Não fique só ouvindo, mas haja através do louvor, porque você não vai desbaratar o inimigo diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque o louvor é uma arma de guerra. O inimigo, ele se destruirá sozinho. Amém? Vocês entenderam? O inimigo se destruirá sozinho. Esse exército que está vindo em alguma área, não sei, da sua vida, que está vindo com um ímpeto que é tão grande a ponto de você temer, ele será destruído. Ele se destruirá a si mesmo e você não terá trabalho algum, porque o Senhor vai à sua frente nesta batalha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E olha só, o versículo 23 diz assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir. Mas eram 3 povos: moradores de Seir, Moabe e Amonitas, né? Moabitas e Amonitas. Os 3 andaram juntos para destruir Josafá. Pois então, enquanto louvavam, o Senhor colocou emboscadas. E o que aconteceu? Os moradores de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo, quando terminou de matar os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Se destruíram sozinhos uns aos outros, e assim que acontecerá. Porque a palavra do Senhor tem a promessa, nós temos uma promessa que diz: vindo o inimigo como correntes de águas, o Senhor arvorará a sua bandeira. E em nome de Jesus, essa noite é isso que está acontecendo nas regiões celestiais. O Senhor está colocando emboscadas diante dos nossos inimigos, e eles estão sendo destruídos, porque o Senhor está levantando a sua bandeira, a bandeira do seu nome, a bandeira do teu poder, a bandeira da sua santidade, a bandeira do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, que vai à nossa frente. Aleluias, em nome de Jesus. E no versículo 25 diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas e abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém? Haverá despojo. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida nesta noite: haverá restituição daquilo que o inimigo tomou da sua vida, daquilo que o inimigo tirou. O Senhor vai devolver em sobejamento. Esse jejum que nós estamos fazendo, ele está habilitando essa palavra no mundo espiritual. Esse posicionamento que nós estamos tendo como corpo de Cristo. Irmãos, vocês não estão enxergando, nós não vemos fisicamente, mas no mundo espiritual o mover está acontecendo, a unção está sendo derramada, as cadeias estão quebrando por terra, caindo por terra. Está havendo um mover espiritual e nós vamos colher, amém? Nós vamos colher, e eu tenho o Espírito do Senhor está falando nessa noite: haverá abundância, haverá despojo, a ponto de, em nome de Jesus, pegar e sopejar, em nome de Jesus.
Aleluia, o Senhor vai te dar, já está liberado, porque essa é a abundância de bens que o Senhor nos dá, nós temos direito, amém? O Espírito de Deus, ele diz que nesse jejum, aquilo que estava preso por gerações, eu já falei isso em alguns cultos, e o Espírito de Deus, ele falou para mim, que existem situações na vida do povo que estavam sendo retidas por gerações, heranças por gerações, irmãos. E por conta desse jejum, do posicionamento daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que já foi quebrado nessa região, nesse território, haverá restituição daquilo que o inimigo roubou dos seus antepassados, estava retido. Você vai receber, nós vamos receber a restituição. Quem crê, levanta a sua mão e recebe em nome de Jesus o seu Espírito. Aleluia, em nome de Jesus. E haverá alegria. No versículo 26 diz: ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória dos seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quem recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Haverá alegria. O tempo da alegria está chegando. O tempo da felicidade, o tempo do regozijo, o tempo da celebração nesta casa. O tempo, em nome de Jesus, de contar os testemunhos, e tempo onde aqueles que estavam somente olhando e esperando a derrota, esperando as portas fecharem, eles vão ter que ver a glória do Senhor nesta casa, a glória do Senhor na sua vida. Aqueles que estavam esperando a sua ruína, aqueles que estavam tramando ciladas contra você, aqueles que estavam esperando e invejando, você nem sabe, mas tem pessoas que estão esperando a sua derrota, estão com a expectativa. Só que essas pessoas, elas vão receber o temor de Deus em seus corações, porque o Senhor vai mostrar que o Senhor é contigo, porque o Senhor vai mostrar que esta casa é dele, e haverá temor. A palavra diz no versículo 29: veio da parte do Senhor terror sobre todos os reis daquela terra, porque ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos. E todos ouvirão a promessa se cumprindo, todos ouvirão o agir de Deus, todos verão e terão terror e temor, e haverá paz nas nossas vidas, haverá paz por todos os lados. Levanta sua mão, declare comigo: eu recebo a paz que excede todo entendimento. Eu recebo a paz por todos os lados, e assim será, em nome de Jesus. Assim será nas nossas vidas. Fique de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos selar essa palavra em oração. Você deixou essa palavra, promessa desta noite entrar no teu coração, não deixe ela sair. Esse é um momento muito importante, é um momento muito importante. É um momento onde você vai selar essa palavra através da tua oração. Nós, como servos de Deus, estaremos intercedendo, mas você vai mover o mundo espiritual, assim como Josafá. Assim como Josafá moveu, assim como Josafá se posicionou, assim como Josafá buscou o Senhor, nós estamos aqui, você está aqui. Assim como Josafá
reuniu-se na congregação e buscou a presença do Espírito Santo. Assim nós faremos nesse momento. Oh Senhor, em nome de Jesus, comece a orar, comece a colocar a tua causa, aquilo que você está enfrentando diante do justo juiz. Ó Pai de amor, Deus de toda a terra, Deus, Senhor dos senhores. Oh, nós oramos, Senhor, porque Tu és, Senhor, o Deus de toda a terra, de todo o universo, meu Pai. Aleluias, aleluias, ó nosso Deus, nosso Pai. Oh Deus das nossas vidas, Tu és aquele que está no seu trono de poder, trono de glória. Na Tua mão direita riquezas e poder. Ora baixona, na Tua outra mão há um cetro de justiça e misericórdia. Em nome de Jesus, Tu és aquele que domina sobre todas as coisas, ó Pai. A Tua mão, Senhor, não está encolhida para que não venha a operar. Não há nada que possa Te resistir, Senhor. Nós colocamos as nossas causas diante de Ti, meu Pai. Mais um dia desse jejum de Efatá, meu Pai. Oh, em nome de Jesus, e nós colocamos os nossos olhos em Ti. Nós colocamos os nossos olhos nas Tuas promessas, Senhor. Nós colocamos os nossos olhos na Tua palavra. Oh, elevamos os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. Nós declaramos, nós sabemos, Pai, que nosso socorro vem de Ti. Nós sabemos, meu Pai, que o nosso socorro está em Ti. Nós não olhamos para a carne, nós não olhamos para o sangue, nós não olhamos para situações.
Senhor, toda ameaça, toda obra do inimigo que estava tentando agir na emoção, na alma, na mente, com setas, com mentiras, caia por terra agora, pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Tomamos posse, Senhor, da tua salvação, tomamos posse, o teu povo toma posse da tua promessa, Senhor. Olhamos para o mundo espiritual, olhamos para as estrelas dos céus, olhamos para a areia do mar, olhamos para a promessa. Tu és fiel, e em nome de Jesus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já te agradecemos, já te louvamos. Coloca no nosso coração essa paz, essa alegria. Aleluia, Espírito Santo, e confirma essa palavra desta noite em cada coração, com sinais e prodígios e o teu poder de milagres, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Recebe essa palavra, receba no teu espírito a palavra que está no coração de Deus, em nome de Jesus.